Faeng Senar apresenta Balanço do Agro Mineiro em 2024. Vamos trazer mais detalhes para você, mas antes eu quero te convidar a acompanhar o Paracatu Rural pelo YouTube. Paracatu Rural. Inscreva-se, marque o sininho para você receber as notificações, assista na sua Smart TV, clica lá no joinha, deixa seu comentário e compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Espero por você. Agronegócios. Com crescimento nas três atividades que compõem o cálculo do PIB, Produto Interno Bruto, a economia de Minas Gerais fechou o terceiro trimestre de 2024 com um total de 272,3 bilhões de reais em bens e serviços produzidos, uma alta real de 1,2% frente ao trimestre anterior. O avanço, influenciado principalmente pela agropecuária, é superior à média Brasil, de 0,9%. Os dados foram divulgados pelo governo de Minas Gerais no dia 17 de dezembro. De julho a setembro, a agropecuária expandiu 11,3% em comparação ao segundo trimestre de 2024. A alta foi puxada por lavouras, como as de cana-de-açúcar e de batata inglesa, ambas com projeção de crescimento nesse período. A indústria também contribuiu para o bom desempenho, alta de 2,1%, assim como serviços, alta de 0,7%. Com o objetivo de fazer um balanço das ações e desafios enfrentados pelo agro mineiro em 2024, o presidente do Sistema Faeng Senar, Antônio de Salvo, conversou com a imprensa no dia 17 de dezembro. Ele começou destacando as dificuldades climáticas e econômicas enfrentadas pelos agricultores de Minas Gerais ao longo desse ano. Talvez seja esse o primeiro ponto, onde as exportações cresceram quase 18% em valor, atingindo 14,17 bilhões de dólares até outubro, com mais de 169 países compradores. A participação do agronegócio nas exportações de Minas Gerais atingiu 40%. Nós estamos crescendo de forma bem firme a cada ano e já disputando, como lá nas corridas de cavalo, cabeça a cabeça com a mineração. São os dois setores mais fortes de Minas e o nosso setor mais sustentável como nunca está muito bem e continua bem e continuará bem. Isso aí é outro dado importante, que é o VBP, que é o valor bruto da produção, 150 bilhões, o que representa uma evolução de 7,6%. Então vamos lá. O que aconteceu nesse ano? E aí dividindo o que é o setor agrícola, o que é o setor pecuário, onde a gente está. Só completando para dividir esses dados dos 150 bi. O que nós tivemos no ano de 2024? Nós tivemos um ano, eu não gostaria de falar isso, mas com as dificuldades normais da nossa economia. Nossa economia continua ainda patinando na maioria dos setores da economia, principalmente na melhoria de renda da população, mas mesmo assim nós evoluímos e continuamos ajudando para que essa economia fosse melhor ou menos pior. Então, essa mensagem que precisa ser passada desse crescimento nosso, de quase 18% no valor, e aí, deixa eu ver se tem uma próxima lâmina que fala isso, quase 11% no crescimento da quantidade produzida, mostra algumas coisas. O primeiro é a maturidade desse setor, que continua crescendo, continua se desenvolvendo, continua gerando renda, continua gerando riqueza. Mesmo num ano de economia dificultosa, e aí a gente fala economia em nível de Brasil, e vamos fazer um ponto aí da economia do governo mineiro. Muitos dizem que a gente é um apoiador desse governo. Sim, nós somos apoiador de todos os governos sérios que trabalharem no nosso município, no nosso estado e na nossa federação. Nosso pessoal é um pessoal sério. Vocês já conhecem, muitos dos senhores e senhoras têm liberdade com nossos homens e mulheres do campo, sabem como nós fazemos.
Então nós vamos apoiar qualquer governo que nos dê tranquilidade para trabalhar. Talvez isso seja a coisa mais importante que nós precisamos. O setor tem aprendido muita coisa, tem trazido tecnologia para dentro e tem gerado esses números muito fortes mesmo. Eu estava com o governador de São Paulo até semana passada, eu vi os números de São Paulo, nós não estamos no mesmo patamar de São Paulo, mas estamos crescendo e crescendo a cada ano e de forma sustentável. Isso é um orgulho para nós, todos mineiros, e a gente gostaria de deixar isso bem claro. Ano difícil no que diz respeito ao clima, é uma das multiplicadores, ou uma das nossas ações que a gente não tem nenhum controle sobre ele. O clima não foi bom, nós tivemos uma seca prolongada, todos participaram disso aí durante esse ano. A seca começou muito cedo, isso atrapalhou vários setores nossos, mas mesmo assim o setor cresceu em valor e cresceu em produção. Com uma economia também dificultosa, porque o nosso maior cliente são nós mesmos brasileiros. Então, se a economia tivesse sido melhor e o clima tivesse sido normal, o crescimento poderia ser maior. Mas nós estamos muito felizes com esse crescimento aí, porque mostra que o setor tem um enorme potencial. Antônio de Salvo falou sobre as culturas que mais se destacaram na produção mineira. Café, soja e carnes aparecem como os elos mais fortes no PIB do agronegócio de Minas Gerais. O presidente do Sistema Faeng-Senar fez questão de destacar que o agronegócio em Minas, além de produtivo, respeita todas as normas ambientais e possui caráter sustentável. Destaques. O café com leite é mineiro hoje, né? Não é mais Minas e São Paulo. É o café puxando a fila, com esse valor de 36 bi, e a pecuária de leite seguindo. Depois o complexo soja, pecuária de corte e cana. Isso mais ou menos são os produtos mais importantes. Tirando o café, se você pegar em nível de Brasil, a soja puxa, e aí vem as carnes depois, mas Minas tem esse destaque na cafeicultura, uma cafeicultura extremamente diversificada, uma cafeicultura muito modernizada hoje, uma cafeicultura que tem sofrido com esses intempéries climáticos, mas tem se posicionado de forma muito firme, trazendo muita riqueza para Minas Gerais. Então nós temos que respeitar esse moço que está com esse café na mão aí, porque é uma cultura mais do que secular e que tem trazido, junto com a pecuária leiteira e junto com o crescimento do complexo soja e junto com a melhoria da pecuária de corte e com o setor sucroenergético, que é uma das nossas grandes meninas dos olhos de ouro aí, que é a parte de energia renovável, que o Brasil tem aí uma matriz ímpar, não só no que diz respeito ao etanol, mas também as nossas usinas hidrelétricas, etc. Eólicas, fotovoltaicas. Informações sobre a produção, isso aí são dados gerais, mas a participação de Minas é importante. Lembramos que somos 27 federações, né? Então Minas participa aí com 9,47 no PIB geral e no PIB da agropecuária 10,65. Então Minas tem participado muito bem, continua crescendo de forma sustentável aí, mais uma coisa que precisa ser dita e muito bem dita. E a gente precisa que vocês publiquem isso, nos perguntem sobre isso, nos questionem sobre isso. Esse crescimento significa desmatamento? Não. Esse crescimento significa melhoria de tecnologia, melhoria dentro das próprias propriedades. Segunda safra, que é o grande salto que o Brasil fez. Os outros países não conseguem fazer isso porque não tem clima para isso. Os países produtores mundiais, Estados Unidos e União Europeia, eles são no clima temperado, eles têm uma única safra e ponto.
nós podemos ter uma segunda safra em várias regiões mineiras e brasileiras, o que nos deu a segunda safra, que era chamada de safrinha, e hoje virou segunda safra, tamanho, o volume produzido nessa segunda safra. E em algumas regiões, terceira safra, seja ela de pecuária, de carne ou de leite. Então, o que tem nos feito crescer é essa melhoria de tecnologia, maquinário melhor, genética melhor, seja bovina, seja suína, de aves ou das próprias plantas, o pacote tecnológico dentro das propriedades. E aí sim o nosso Senar tem feito um trabalho fundamental, levando essa assistência técnica, caminhando com esse nosso povo para frente, para que a gente continue avançando. Vamos continuar melhorando a cada dia o que nós produzimos no que diz respeito à quantidade e à qualidade. Vamos mais do que nunca ser o estado fora do bioma amazônico que mais respeita o meio ambiente, tirando para a própria Amazônia, o estado do Amazonas e o Mato Grosso. Minas é o que mais preserva, é o estado que mais área verde tem. Então fazemos isso criando aqui em Minas Gerais uma potência agroambiental, onde a gente produz, mas produz respeitando o meio ambiente, respeitando as riquezas naturais de Minas Gerais. Mas, evidentemente, trazendo divisas, riquezas para a população de Minas como um todo. Crescimento de 17,8% no que diz respeito ao valor e quase 11% no volume. Isso é espetacular num ano dificultoso como foi este 2024. Apesar de estarmos aqui com saúde e felizes de estar terminando o ano e com perspectivas boas para o ano que vem. Então, basicamente, como início, era essa mensagem que eu gostaria de passar para todos, para que a gente pudesse, mais do que nunca, entender que o setor se posiciona como um setor de vanguarda, um setor importante. O Brasil não é mais questionado como o futuro celeiro do mundo, ele já é responsável por esses alimentos. Nós fazemos isso de forma mais do que nunca equilibrada com o meio ambiente, mas não se esquecendo da parte da economia. Não importa o que você vai enfrentar nesta semana, você não vai enfrentar tudo isso sozinho. Deus está com você, Ele está em você e Ele é por você. Na Bíblia, Filipenses 2,13 diz assim: pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. A palavra agindo, no original grego, é energos, de onde vem a palavra energia. Deus é o condutor de energia em sua vida. Você não está apenas seguindo com força de vontade. Deus diz que Ele te dará a força que você precisa, não importa o que você está enfrentando. Ele não está apenas em você, Ele está com você. A Bíblia diz assim: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. João 14, 18 e 20. Isso é uma promessa e tanto. A Bíblia diz que Jesus Cristo está em você, a Bíblia diz também que você está escondido com Cristo em Deus, e a Bíblia diz que você está selado com o Espírito Santo. Isso significa que para o diabo chegar até você, ele terá que passar pela Trindade. Essa é uma proteção muito boa, né? Deus não está apenas com você e em você, Deus também é por você. Romanos 8,31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quando um pastor lidera as ovelhas, há sempre cães de guarda atrás, mordendo-as levemente para mantê-las se movendo na direção certa. A Bíblia diz que os cães de guarda na sua vida são a bondade e a misericórdia de Deus. Deus te dá o que você não merece, isso é graça. E Ele não te dá o que você merece, isso é misericórdia. Você já sentiu Deus sorrindo para você? Se não, você não conhece Deus de verdade. Algumas pessoas
pensam que Deus é como um pai zangado que está bravo com elas o tempo todo. Não, não. Deus é por você. Se você quer ser feliz, você precisa se levantar todas as manhãs e dizer assim: Deus, obrigado porque você estará comigo hoje. Você estará em mim hoje. Obrigado porque você será por mim hoje. Isso não é uma ótima notícia? Se Deus está com você, Deus está em você, Deus é por você. Então por que você está triste, deprimido? Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade, do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.